Já imaginou um papa vestindo armadura, liderando exércitos em batalha e gritando fora os bárbaros? Parece roteiro de filme, mas essa foi a vida real de um dos papas mais extraordinários da história. Júlio II, o Papa Terrível. E quando falamos terrível, não é no sentido de maldade, mas de uma personalidade tão avassaladora e uma energia tão implacável que ele parecia uma força da natureza. Prepare-se para conhecer a história de Giuliano della Rovere, o homem que transformou o Vaticano, financiou as maiores obras-primas da Renascença e moldou o mundo como o conhecemos. Quando Júlio II assumiu o papado em 1503, a Igreja Católica estava em crise. Os estados Ponchi, que eram os territórios governados pelo Papa, estavam fragmentados e controlados por famílias nobres poderosas, como os Borgia. Outras potências europeias, como a França e a Espanha, tratavam a Itália como um tabuleiro de xadrez pessoal. Júlio II não aceitou isso. Sua missão era clara: restaurar o poder político e territorial da Igreja a qualquer custo. E ele não era do tipo que ficava rezando no palácio. Ele era um papa guerreiro. Imagine a cena: o papa, já com uma certa idade, vestindo uma armadura brilhante, montado em seu cavalo e liderando pessoalmente suas tropas no campo de batalha. Isso não é exagero. No famoso cerco de Marândola, em 1511, durante um inverno rigoroso, lá estava Júlio II no meio da neve, inspecionando as trincheiras e motivando seus soldados. Ele não era um líder de gabinete. Ele era um comandante que sentia o cheiro da pólvora. Seu grande lema: Foriae, ou fora os bárbaros. Era um grito de guerra para expulsar os invasores estrangeiros e unificar a Itália sob a bandeira da Igreja. Para garantir sua proteção pessoal e a do Vaticano, ele tomou uma decisão que perdura até hoje. Em 1506, Júlio II fundou a Guarda Suíça. Ele contratou os melhores mercenários da época, os suíços, conhecidos por sua lealdade e ferocidade em combate, para serem os protetores oficiais do papado. Aqueles soldados com uniformes coloridos que vemos no Vaticano hoje são um legado direto da visão militarista e pragmática do Papa Terrível. Ele entendia que o poder espiritual precisava ser defendido com poder terreno, mas a genialidade de Júlio II não se limitava aos campos de batalha. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores patronos das artes de todos os tempos. Ele percebeu que a arte era a mais poderosa ferramenta de propaganda para mostrar a glória de Deus, da Igreja e, claro, a sua própria. Ele iniciou projetos tão ambiciosos que pareciam impossíveis. E para realizar esses projetos, ele escolheu os maiores gênios da sua época. Sua relação mais famosa e tempestuosa foi com Michelangelo. Júlio II tinha uma missão para o artista: pintar o teto da Capela Sistina. Michelangelo, que se considerava um escultor e não um pintor, recusou a oferta várias vezes. Mas Júlio II não era um homem que aceitava não como resposta. Ele praticamente forçou Michelangelo a aceitar o trabalho. A relação entre os dois era explosiva. Eles discutiam, gritavam um com o outro e, segundo relatos, Júlio II chegou a bater em Michelangelo com sua bengala. Mas dessa relação caótica nasceu uma das maiores obras de arte da humanidade. A força de vontade do Papa extraiu a genialidade do artista, enquanto Michelangelo estava sofrendo no andaime da Capela Sistina. Um jovem e promissor artista chamado Rafael Sanzio chegava a Roma. Júlio II viu o talento dele e o contratou para decorar seus apartamentos privados no Vaticano. O resultado foram as famosas estãs de Rafaelo, que incluem uma das pinturas mais icônicas da Renascença, a Escola de Atenas. Nessa obra, Rafael retratou os maiores filósofos da antiguidade. E dizem que a figura de Platão, no centro,
é um retrato do próprio Leonardo da Vinci, enquanto a figura de Heráclito, sentado nos degraus, é um retrato do melancólico Michelangelo. Mas o projeto mais grandioso de Júlio II foi, literalmente, de proporções bíblicas. A antiga Basílica de São Pedro, construída pelo imperador Constantino há mais de 1000 anos, estava em ruínas. Qualquer outro líder teria tentado reformá-la. Júlio II, não. Ele tomou a decisão radical e controversa de demolir o prédio sagrado e construir algo completamente novo, maior e mais magnífico do que qualquer coisa que o mundo já tinha visto. Ele contratou o arquiteto Donato Bramante para projetar a nova Basílica de São Pedro. A construção que vemos hoje, o coração do catolicismo, começou com a visão audaciosa e a marreta de Júlio II. Então, como ele pagou por tudo isso? Guerras, exércitos, palácios, a maior igreja do mundo, os artistas mais caros da Europa. Tudo isso custava uma fortuna. Para financiar seus projetos colossais, Júlio II intensificou uma prática que já existia: a venda de indulgências. Basicamente, as pessoas podiam pagar à igreja para obter o perdão de seus pecados ou reduzir o tempo de um ente querido no purgatório. Essa prática, levada ao extremo por Júlio e seus sucessores para financiar a construção de São Pedro, gerou uma enorme controvérsia. E foi exatamente essa controvérsia que acendeu o estopim de uma das maiores rupturas da história do cristianismo. Um jovem monge alemão chamado Martinho Lutero visitou Roma durante o reinado de Júlio II e ficou chocado. Ele viu a opulência, o poder político do Papa, a venda de indulgências e a corrupção. A experiência em Roma foi um dos fatores que o levaram, anos mais tarde, a escrever suas 95 teses, dando início à Reforma Protestante. De certa forma, o legado do Papa Terrível, com sua ambição desmedida, ajudou a criar um movimento que dividiria a Igreja Católica para sempre. No final, o apelido o Papa Terribile faz todo o sentido. A palavra italiana terribilità na Renascença não significava apenas ser terrível ou assustador. Ela descrevia uma qualidade de grandeza avassaladora, uma força de vontade tão intensa que inspirava uma mistura de medo e admiração. Júlio II era a personificação da terribilità. Seus objetivos eram tão grandiosos e sua determinação para alcançá-los era tão forte que ele parecia sobre-humano. Ele foi um papa que agiu como um imperador romano, um patrono que tratava gênios como empregados e um líder espiritual cujas ações militares e financeiras abalaram o mundo cristão. Ele consolidou o poder papal, nos deixou um legado artístico inestimável, mas também semeou as sementes da divisão. A história de Júlio II nos mostra que as figuras mais importantes raramente são simples. Elas são complexas, contraditórias e, acima de tudo, inesquecíveis. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!